Welcome, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua inglesa. Eu sou a teacher Fernanda Gurgel, nós vamos estar juntos mais uma vez e antes vamos conferir o que teremos na nossa aula. Let's go! Então, a aula de número 25 é uma aula de revisão e avaliação. So, pay attention, prestem bastante atenção e vamos à nossa aula. Let's go! So, let's start our class talking about simple present. Vamos começar a nossa aula falando do simple present, esse tempo verbal que é utilizado para falar sobre fatos, sobre hábitos, rotina, tudo isso aí, né? Eu uso o simple present para expressar. Então, existem algumas regras que nós temos que analisar e seguir quando nós vamos conjugar os verbos na terceira pessoa do singular nesse tempo verbal. Então, prestem bastante atenção porque nós vamos começar primeiro a falar sobre as formações de frase, como é que eu formo as frases, qual é a estrutura que eu tenho que seguir para formar frases afirmativas, negativas e interrogativas. Então, prestem bastante atenção, vão anotando aí as palavras que vocês não conhecem, né? Prestem bastante atenção agora que nós vamos ver a formação de frases. Let's go! Então, aqui, ó, simple present. Eu vou colocar aqui a estrutura para vocês, né? Como que eu faço para formar uma frase, primeiro, afirmativa, né? Como nós falamos, uma frase no presente. Então, está aqui, ó. Primeira coisa que eu tenho que ter é um subject. Subject, que é o sujeito, é quem está praticando a ação, né? Como nós falamos, eu estou falando sobre hábitos, rotina, sobre fatos. Então, quem é que tem esse hábito? Quem é que faz, né? Que pratica essa ação? Então, primeiro eu tenho o subject e aqui nós colocamos um exemplo. We, nós, né? E aqui, depois do sujeito, eu preciso de um verb. Verb, que no caso é um verbo principal que vai expressar a ação da frase, né? Vai dizer o que está sendo feito, qual é a rotina, qual é o hábito, o que acontece e também um complemento, complement. Então, vamos ver como que ficou essa frase aqui, ó. We drink water every day. We drink water every day. Nós tomamos água todos os dias. Mas eu vou dar um exemplo aqui embaixo, porque o subject vai mudar, né? Eu posso dizer que eu bebo água todos os dias, ela, eles. Então, o sujeito ele vai mudar de acordo com quem está praticando a ação. E tem uma regrinha especial que você tem que observar quando for a terceira pessoa, né? Então, bora colocar aqui outro sujeito. Olha, you. Vamos usar outro verbo. Go to school. Então, olha só. Prestem bastante atenção que aqui tem o sujeito, o verbo e o complemento. Estamos falando de frases afirmativas. Eu estou afirmando, né? Vamos usar esse mesmo exemplo aqui, ó, do drink com outro sujeito. She drinks. E aí é que a gente tem que observar, prestar atenção. Por que eu coloquei esse S? Porque está na terceira pessoa e sempre na terceira pessoa o verbo vai terminar em S, né? Aqui no you não precisou de alteração, no we não precisou de alteração, é só quando for na terceira pessoa e é isso que nós vamos falar agora. Mas primeiro observem aí que para formar frases afirmativas eu preciso do sujeito, do verbo e do complemento. Vou colocar mais um exemplo aqui, olha, they, que é eles ou elas, né? They drive fast. Eles dirigem rápido. They drive fast. Então, aqui eu tenho subject, eles ou elas, o verbo principal, que é o drive, e fast, que é o complemento, ok? Essa é a estrutura de frases afirmativas, ok? Então, vamos dar uma olhada aqui na regra da terceira pessoa do singular. Vocês viram
que em todas as frases que eu fiz ali, coloquei o sujeito, o verbo e o complemento deu certo, mas teve uma frase que o sujeito estava na terceira pessoa do singular, eu usei o verbo drink e ele não ficou drink, ficou drinks com S no final, né? E é isso que eu quero que vocês prestem bastante atenção aqui. Regra da terceira pessoa do singular. Na terceira pessoa do singular, quem é? Eu vou colocar aqui de novo, bem aqui para vocês, ó. He, she, or it. Essa é a terceira pessoa do singular. Ele, ela e esse it, que é ele ou ela mais para animais, objetos, lugares. Também pode vir o nome de alguém, né? Mary, the teacher, my mother. Toda vez que o sujeito eu puder substituir por ele ou por ela, é terceira pessoa do singular, tá bom? Então, todas as vezes na terceira pessoa do singular, he, she or it, o verbo sempre termina em S. Por exemplo, aqui, he wants, she needs. O verbo want é o verbo querer. He want, ele quer, né? She needs, ela precisa. Mas se eu estivesse falando assim, eu preciso, I need. Você quer, you want. Como aqui está na terceira pessoa do singular, o que foi acrescentado? O S. Na maioria das vezes, é só isso que vai acontecer, eu vou acrescentar o S, mas existem algumas exceções, em algumas situações, que aí você não vai acrescentar só o S, né? Você precisa observar em como a palavra está escrita para saber como você vai fazer para transformá-la aí para a terceira pessoa do singular. Na maioria das vezes, é só acrescentar o S. Mas existem algumas situações em que não é só acrescentar o S. Por exemplo, essa segunda aqui. Verbos terminados em Y na terceira pessoa do singular, troca-se o Y por IES. Então, quando terminar aqui, ó, em consoante mais Y, você vai tirar o Y e colocar IES. Isso quer dizer que, por exemplo, o verbo fly, na terceira pessoa do singular, não é só acrescentar o S. Professora, mas não acrescenta o S na terceira pessoa do singular? Sim, sempre vai terminar em S e na maioria das vezes é só colocar o S que está resolvido. Porém, como nós dissemos agora, existem as exceções. E uma delas é quando o verbo termina em consoante, em Y, precedido de consoante aqui, ó. E aí eu vou tirar o Y e colocar IES. Então, nós temos aqui o exemplo de fly. E aqui na frase, the bee flies. The bee flies. A abelha voa, né? A abelha, vamos treinar. Qual é o pronome que eu posso substituir? Eu posso substituir por it, que é ela, ou ele, né, para animais. E aqui, olha só, o verbo cry, terminou Y e antes dele tem uma consoante. Tirei o Y e acrescentei S. He cries. Ele chora, né? Cry é o verbo chorar. Também, olha só, quando houver uma vogal antes do Y, nós falamos no exemplo passado, quando tiver uma consoante antes do Y, você vai tirar o Y e acrescentar o IES. Mas se for uma vogal, o que você faz? Só faz acrescentar o S, olha só. E aqui eu tenho o exemplo, play, plays. Mesma coisa, se fosse eu jogo futebol, I play soccer. Soccer. Mas se for ela ou ele, he plays soccer, ok? Então, aqui temos outro exemplo, pray and praise, que no caso é orar, né? Rezar, pray, praise. E essa frase aqui, ó, the local singer also plays guitar. Olha só, a cantora local ou o cantor local também toca guitarra.
Por que eu coloquei esse S aí? Por que tá plays e não play? Porque eu estou falando de alguém, a cantora local, estou falando ela ou ele. Então, terceira pessoa do singular, o verbo vai aparecer com a letrinha S, ok? E aí embaixo nós temos mais uma exceção, que é adicionar ES aos verbos terminados nessas situações aqui. Em SS, X, SH e CH. Da mesma maneira, eu não vou poder acrescentar só o S, eu vou acrescentar o ES. Então, pass, olha só o SS aqui, he passes, she catches, he fixes, it pushes, ok? Vejam a terminação do verbo, que é o X, para saber qual é a terminação que vocês vão acrescentar, tá bom? Então, até aqui nós vimos a formação de frases afirmativas no Simple Present, vimos aí essa exceção que existe, que precisa ser observada quando vamos fazer frases com sujeitos na terceira pessoa do singular, e agora nós vamos falar da forma negativa, né? Por exemplo, eu falei, I study English, eu estudo inglês, tem aí o sujeito, o verbo e o complemento, uma frase afirmativa. Agora eu vou formar frases assim, eu não estudo, ela não vai para a escola, ela não dirige um carro, ele não viaja muito. Então, agora é a formação de frases negativas e que nós vamos fazer uso dos auxiliares, pay attention. Então, a frase negativa, eu sempre vou usar, olha só, o do not ou o doesn't. E aí, quando que eu uso cada um deles, né? O doesn't sempre quando for terceira pessoa. E o do not para as demais. Por exemplo, I do not live in Brazil. Eu não moro no Brasil. He or she doesn't love candy. Eles não amam doce, né? Então, na frase negativa vai ser essa estrutura aqui, ó. O sujeito, o verbo auxiliar que vai ser do not ou doesn't, né? Junto aqui. O verbo principal e o complemento. Vou dar um exemplo aqui para vocês, ó. I drive my car. Pensem aí, qual é a forma que está essa frase aqui? É negativa, afirmativa? Ela é uma frase afirmativa. Então, para colocar na negativa, ó, dizer eu não dirijo meu carro, I do not drive my car. O auxiliar aqui vai sempre entrar antes do verbo principal e depois do sujeito. E no caso, se fosse ela não dirige, ia ficar como she doesn't drive my car. Ok? Vamos adiante então. Vimos a forma negativa e agora temos aí a forma interrogativa. Na forma negativa, nós vimos que depois do sujeito e antes do verbo, eu vou usar o don't ou o doesn't. Na interrogativa, eu vou usar do ou does, mas eles vêm lá no início da frase. Então, olha só, vem o verbo auxiliar, que é um dos dois, sendo que esse aqui vai ser usado quando? Na terceira pessoa do singular. Depois dele vem o sujeito, o verbo principal e o complemento. Então, olha só, do you prefer Italian food? Does she teach French at the university? Ela ensina francês na universidade. Você prefere comida italiana? Então, aqui eu vou colocar um exemplo de frase nas três formas, tá bom? Vou colocar aqui, ó. They like math. Olha só. They like math, a frase afirmativa, né? Eles gostam de matemática. A frase negativa, como é que eu vou usar? They, eles ou elas, do not like math. Olha só a negativa.
Acrescentei o do not antes do verbo, depois do sujeito. Na frase interrogativa, o que vai acontecer? O auxiliar, ó, vem aqui para frente. Do they like math? Eles gostam de matemática? Ok? Então, sempre na negativa, o don't ou doesn't vai ficar ali no meio da frase. E na interrogativa, o do ou does, eles mudam de lugar e vão lá para o comecinho da frase, tá? Sendo que o don't, na negativa, é para o singular, né? É para o plural, e para o I, e para o you. E o does para a terceira pessoa do singular, tá bom? Sempre quando for does, doesn't, é para a terceira pessoa do singular. E qual é a terceira pessoa do singular? He, she, or it, tá bom? Se vocês quiserem anotar esse exemplo, they like math, eles gostam de matemática. They do not like math, eles não gostam, né, de matemática. And do they like math, eles gostam de matemática. Na negativa ali no meio do not. E na interrogativa, o auxiliar lá no comecinho da frase, ok? So, let's go ahead, vamos em frente. Aqui nós temos apóstrofo, o apóstrofo que eu uso para indicar posse, né? Eu tenho aí John's car, John's car. Esse apóstrofo e esse S quer dizer do John, o carro do John. Eu coloco o apóstrofo, depois o nome, coloco o S e significa posse. Mas essa segunda palavrinha aí já termina com S. The Smith's house, the Smith's house, a casa dos Smiths, né? Então, como já termina em S, eu só faço acrescentar o apóstrofo após, ok? Então, essa é a situação aqui onde nós usamos o apóstrofo para indicar posse, né? Para dizer que algo pertence a alguém, ok? Então, para a gente revisar essa questão do apóstrofo também, nós vamos ver alguns personal objects, alguns objetos pessoais. Vamos lá? Então, aqui nós temos rings, rings, que são anéis, rings. Vamos mais adiante. Necklace, necklace, que são colares, colares, tá aí, né? Nesse caso é o vocabulário de jewelry, jewelry, que são joias, né? Então, necklace são colares, vamos ver mais adiante. Bracelets, bracelets, pulseira. Bracelets, pulseira. Vamos adiante aqui ver mais exemplos. Earrings, earrings, que são brincos. Earrings, ok. Vocês podem repetir a pronúncia, podem anotar o significado. Earrings, earrings. Vamos mais adiante então. Nose rings, que são piercing, né? Piercing de nariz, nose rings. Vou dar esse tempinho para vocês repetirem, anotarem. Nose rings. E temos também mais um objeto pessoal aqui. Watch, que é relógio. Watch, ok? Então, vou colocar uma frase aqui para vocês, para falar do apóstrofo, né? Indicando posse aí nesse exemplo mesmo do relógio, ó. Vou colocar assim. This is Mary's watch. This is Mary's watch. Coloquei o apóstrofo e o S e está dizendo assim, esse é o relógio da Maria, ok? Mas se o nome da pessoa fosse assim, ó, this is Andrew's watch. Já terminou em S. O que eu vou fazer? Coloco o apóstrofo aqui depois do S e indica a posse, ok? Então, nós estamos falando de objetos, esse vocabulário, né? Falamos aqui do apóstrofo para
falar sobre posse. E agora vocês vão ver um vídeo que traz mais objetos. Então, pay attention, prestem bastante atenção, porque ele traz muito vocabulário. Anotem, né? Para que vocês possam ter aí anotado para usar depois, ok? Let's go! T-shirt, camiseta. T-shirt, camiseta. T-shirt, camiseta. Shirt, camisa social. Shirt, camisa social. Shirt, camisa social. Blouse, blusa. Blouse, blusa. Blouse, blusa. Tank top, regata. Tank top, regata. Tank top, regata. Sweater, suéter. Sweater, suéter. Sweater, suéter. Jacket, jaqueta. Jacket, jaqueta. Jacket, jaqueta. Coat, casaco. Coat, casaco. Coat, casaco. Dress, vestido. Dress, vestido. Dress, vestido. Skirt, saia. Skirt, saia. Skirt, saia. Pants, calça. Pants, calça. Pants, calça. Ok, então vimos aí alguns exemplos de mais objetos, né? E vamos continuar com um vocabulário, mas agora de material escolar, ok? Pay attention. Vamos lá, então nós temos pencil, pencil, lápis, pen, pen, caneta, notebook, notebook, que em inglês é caderno, né? Folder, folder, que é uma pasta, vão anotando aí a palavrinha e o seu significado. Highlighter, highlighter ou highlighter, que é um marcador. Highlighter, marcador. Eraser, eraser, que é borracha. Ruler, ruler, que é régua. E scissor, scissor, tesoura, ok? E aí nós temos os pronomes possessivos, né? Possessive adjectives. Vamos dar uma olhada aqui. I, my, que quer dizer meu. You, your, que é seu. Her, her, que é dela. His, dele. Our, nosso ou nossa. E their, que é deles ou delas, né? No caso, utilizando o exemplo aí do material escolar. This is my notebook, meu caderno. Her book, o livro dela. Our pencil, o nosso lápis, né? Então, esses são os pronomes adjetivos aí possessivos para indicar posse. E nós temos os artigos aqui, vamos dar uma olhadinha. O artigo definido, the, que significa o, a, os ou as. E os artigos indefinidos, que é a, or, an, que significam um ou uma, né? Qual é a diferença entre eles? É que eu vou usar o a antes de palavras que comecem com som de consoante, por exemplo, a book, um livro, a notebook, e o an antes de palavras que comecem com som de vogal, olha só, eraser, né, que é borracha. Então, nós temos a book, a notebook and eraser. Os dois querem dizer um ou uma, mas tem essa diferença aí na hora do uso. Um é para antes de palavras que começam com som de consoante
e o outro antes de palavras que começam com som de vogal. Ok? Então, nós ficamos por aqui. Eu espero que vocês tenham conseguido acompanhar a nossa revisão. Até a próxima. Bye, bye.